Bom, Paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria, na paz do Senhor Jesus. Mais um dia, né? Louvando, agradecendo a Deus, bendizendo ao nosso Deus Todo-Poderoso. Oh, como é bom, né, irmãos? A gente poder levantar, tomar um cafezinho. Falar nisso, deixei meu cafezinho lá na pia, esqueci. Tomar um cafezinho, louvar a Deus, agradecer a Deus, bendizer o Senhor por tudo. Por mais um dia de vida, pela presença dEle, pelo amor dEle sendo derramado sobre os nossos corações, pelas nossas amizades. Ontem eu fui visitar uma irmã no hospital e eu falei como é bom, né? A gente ter amigos, ter irmãos. Tem amigos que é melhor do que irmãos, né? Ontem eu falei assim pra irmã, eu falei, sabia que eu te amo? Sabe, ela falou assim pra mim, eu te amo mais porque eu sou mais velha. E a gente sente aquele amor, aquele carinho um pelo outro, sabe? Tudo sem cobrança. Ama por amar, né? Ninguém pede nada do outro, ninguém tira nada do outro. Simplesmente a gente ama. Pessoas que o Senhor colocou na nossa vida, que há 20 e poucos anos atrás nem existia pra mim, e eu tenho um carinho muito grande por ela, né? Eu tô falando da irmã Jovita. Fala, Elcio, eu vou chorar. bom dia, Pai do Senhor Jesus. E por esses e outros motivos, hoje eu abri essa Bíblia aqui. A Celeste tem uma palavra? Eu falei, não. Abri a Bíblia, caiu em Tito. Uma carta que Paulo, apóstolo Paulo, escreveu a Tito. E a gente vai resumir, lembrando a Tito a importância de viver uma vida que seja agradável a Deus, e de ensinar os outros, de ensinar outras pessoas a levarem uma vida junto com Deus, lembrando da graça de Deus e da importância de viver uma vida que seja caracterizada pela fé, pelo amor e pela paciência, principalmente. E a gente só aprende isso com pessoas mais velhas, igual ela falou para mim ontem. Elcio, a gente com 96 anos, irmão, vocês são criança ainda. E aí a gente vai aprendendo com tanto tombo, tanta coisa na vida, que tudo isso é passageiro. E Paulo, ele chega, escreve essa carta, faz a saudação, e ele dá uma direção para Tito, para ele organizar a igreja de Creta. Não sei se aquela igreja estava desorganizada, bagunçada, o que sabia, mas se ele escreveu, porque certamente tinha algum problema ou ele ouviu falar. E aí esses problemas têm que ser corrigidos no amor, na graça. Ontem eu assisti uma pregação de um pastor e ele está coberto de razão. Coberto de razão. Antes da gente orar para a palavra, eu vou falar o que eu penso também, porque eu achei uma coisa de extrema importância e relevância. Quem que entrou aqui, só para mim saber? Depois vai aparecer o nome. E aí, o que ele falou? Um obreiro erra, um membro da igreja erra, eles deixam o cara de castigo sem tomar... Simone, bom dia, Simone. Deixa a pessoa de castigo sem tomar santa ceia. Você sabe o que nós notamos, irmãos? Eu pessoalmente, eu vou falar sem medo de errar, em todas as casas de recuperação que eu vou, eu já fui em Fundação Casa, com esses jovens infratores, levar a palavra de Deus, todos eles conhecem a palavra e são desviados. Ao invés de acolher as pessoas no amor, na simplicidade, eles preferem punir. E aí a pessoa fica decepcionada. Uma coisa muito grave, gravíssima. Um cristão. Edna, bom dia, com alegria. Pessoa que participou conosco de discipulado. Pessoa que fazia visita. Pessoa de oração. Pessoa que ficava na frente da igreja pregando, recepcionando. Hoje se desviou do caminho. Está desviado da igreja. O pior, ainda vai para outras denominações. Ainda. Abandonando Cristo, abandonando a fé.
E aí a gente vai orar, e eu já vou falar de antemão para vocês ir procurando, quem quiser acompanhar. Tito. Depois de 2 Timóteo, aí vem Tito. Ele é tão Amém? pequenininho que a gente, antes de Hebreus. Amém? Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor abra a nossa mente, a nossa inteligência, Sim, Pai, a nossa amém. boca e o nosso coração para nós proclamarmos a Sua palavra com a direção do Espírito Santo, e a nossa mente para guardar essa palavra e o nosso coração também para guardar e germinar como uma boa semente para a nossa vida. Que essa lição sirva para a nossa vida de alimento, para o futuro, para a nossa salvação, em nome de Jesus. Amém. Por que eu falo isso todos os dias? Para que a semente caia em terreno fértil, bom, germine, dê bons frutos, como a palavra fala. Jesus falou isso, né? E aí é para a gente fazer o mesmo, prestar atenção. Não importa quem é a pessoa que está pregando, o dia que você ouvir a palavra de Deus, pare e preste atenção. E Ele vai falar com você. Muitas pessoas falam, mas Deus não fala comigo. Ele fala. Só que daí você não prestou atenção, Ele já falou, já foi embora, você nem respondeu e nem ouviu, né? E Ele fala. E Paulo aqui, ele dá um aconselhamento para essa igreja de Creta, para reprimir os falsos doutores. Reprimir. Gente, olha que interessante. Eu estava pregando Judas na igreja quarta-feira e ele falava disso, mas eu não quero falar disso. Quero falar das pessoas mais velhas que estão na igreja. E ele vai falar assim, ó. Porém, falo que convém a sã doutrina, uma doutrina boa, saudável. Os velhos que sejam sóbrios. Versículo 2. Graves e prudentes são na fé, na caridade e na paciência. A gente tem que ter paciência com os mais novos, né? As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras e nem dadas a muito vinho, mestras no bem, para ensinarem as mulheres novas a serem prudentes e amarem os seus maridos e amarem os seus filhos e serem moderadas, castas, boas, donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Vou parar por aqui. Então, aconselhamento, sabe o que? Não é mulher ser escrava de marido, não, que ele está falando aqui. Ele está falando outra coisa. Ele está falando que a mulher, ela é a dona da casa, ela é a dona do lar. O marido trabalha fora, ela cuida daqui, da educação dos filhos, da limpeza da casa, da roupa. Hoje nós sabemos que mulheres hoje têm jornada tripla. Eu falei isso outro dia na casa de uma irmã. Eu falei, nossa, a mulher trabalha fora, chega em casa, corre. Às vezes a criança está na creche, muitas que eu vejo que vai dar mamar para as crianças na creche e sai correndo, e é uma peleja pela vida. E isso daí tem que ser elogiado, né? Agora, outras, entre aspas, algumas, né? Não está nem aí para ninguém, nem para nada, só quer saber de farra, não tem responsabilidade. E aqui ele está aconselhando as mulheres mais velhas a aconselharem e ensinarem as mais novas. Quem que entrou aqui? Simone, bom dia, paz. Edna, Paulinho, Zilda, bom dia, paz. Irmãos, e ele vai falando, e outra coisa, né? Mulher só não, viu? Ao homem herege, depois de uma outra admoestação, evita-o. Sabe essas pessoas que você sabe que não é de Deus? Herege vem de heresia, de contra Deus, contra a palavra, de pessoa pecadora, que não está nem aí com nada. Para a gente se afastar dessas pessoas. Você não precisa de ser inimigo, não. Afasta só, simplesmente afasta. A gente afasta. Eu já falei na live uma vez que nós fizemos amizade com uma pessoa que nós pensamos que era boa, porque era da nossa idade, era do nosso bairro, e foi se enturmando. Depois nós descobrimos que ele fazia assaltos à noite, à mão armada. E aí, nós, de uma maneira bem sutil, nós falamos assim, ó,
a gente não pode andar com você. E aí apartou, depois foi preso. Bom dia, dona Ana. Ana, bom dia, e aí, com irmãos, alegria. Pensem bem. Nós não ficamos inimigo nem nada, não sei nada dele, eu sei que foi preso, que foi preso fazendo assalto à mão armada, e aí a gente tem que se afastar dessas pessoas. Pessoas que não têm índole boa, né? E aos nossos, ele vai falar lá no último versículo 14, aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos, ou seja, que não dá fruto. Aprende a fazer coisa boa que dê fruto, não coisas que não te levam a nada, a lugar nenhum. Ele está falando, aprendam, saúdam-te todos os que estão comigo. Não, aqui é o final, né? Todos os que estão comigo. Então, esses conselhos que Paulo dá para ele, é para a gente tomar cuidado com quem você anda, as mulheres velhas, mais velhas, ensinarem as mais novas. Faz o seu dever, ensina. Se elas falarem assim, isso é coisa de velho. Andréia, bom dia, Pai do Senhor. Paz do Senhor, bom dia, André. Eles falam, é coisa de velho, hoje é outro tempo. Realmente, os tempos mudam, as coisas mudam, mas sabe quem que não muda? Nem Deus e nem a palavra de Deus. Não muda. Então, o caráter tem que ser eterno. A honestidade tem que ser eterna. A vigilância tem que ser eterna. A fé tem que ser eterna. Não deixa qualquer coisinha te tirar da graça de Deus, não. Ele escreve essa carta para a gente ficar atento, né? Atento. É para a gente ficar atento e também ajudar o outro, né? Exato. O outro que está fraco, na fraqueza. Quantos irmãos caem no erro, né? Estão dentro da igreja, de repente, né? Na vida Sabe, também. outro dia eu falei, apontar o dedo, inferno, viu? Não. A gente tem que dar, É no ajudar, amor, né? é no Falar, amor. conversar, tentar levantar o irmão, não empurrar ele para baixo, porque todos passamos por momentos, né? Nós somos frágeis, nós somos pecadores, então a gente pode cair. Então aquele que está de pé, né? Vigie para que não caia e não fica julgando o outro, né? Eu lembro de uma historinha que o Elcio que me contou, vou contar aqui para vocês. Que tinha um cristão que ele ia no culto e um dia o celular dele tocou, bem alto. E o pastor lá, ele ficou bravo com o irmão, falou, onde já se viu? Você dentro do culto não desligou o celular, mas foi um erro, né? Ele fez sem querer naquele dia e o celular tocou. E como ele chamou a atenção dele na frente de todo mundo, ele não gostou. E ele pegou e saiu. Saiu dessa igreja. No outro dia, apesar que não deve fazer isso, né, irmãos? Porque a gente não vai na igreja por causa dos irmãos. A gente vai na igreja para louvar o Senhor, para prestar o nosso culto a Deus, Exatamente. né? Cada um vai lá para prestar o culto a Deus, não é para o irmão que a gente vai prestar culto, é a Deus. Então a gente não tem que olhar o que o irmão faz, porque o mundo também o mundo faz tanta coisa pra gente e a gente não sai do mundo, né? Então, esse irmão já fez errado, né? Ele saiu e quando ele passou na frente de um bar, ele pensou assim, vou sentar ali no bar. Sentou lá no bar e pediu uma cerveja? Pediu uma cerveja. Só que ele derrubou o copo da cerveja. O que o garçom fez? Foi lá, com licença. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Limpou a mesa, eu vou trazer outra para o Senhor. O inimigo, ele faz isso mesmo, irmão. Ele prepara tudo para te tirar da presença do Senhor, né? Olha o que ele viu dentro do bar. O acolhimento. Viu o acolhimento. Né? O que faltou lá dentro da igreja, estava lá no bar, mas preparado pelo inimigo. O inimigo, como ele fez com Jonas, né? Quando Jonas chegou lá no porto, o navio estava lá, preparadinho para ele pecar, né? O inimigo faz isso na nossa vida, ele prepara a isca e cai quem quer, gente.
cai como um peixinho na isca, a gente cai. O inimigo, ele prepara, você não percebe. Você acha, o cara é bom, nossa, me tratou tão bem. E é próprio de Satanás preparar essas iscas pra gente, né? A Célia está falando uma coisa, eu lembrei de uma coisa aqui. Ele prepara de uma maneira sutil. Sutil. Você sabia que a primeira maconha, a primeira cachaça, o primeiro cigarro nos é dado de graça? De graça. Experimenta aí, você vai gostar, vai fazer bem, você vai ficar leve, feliz, vai esquecer seus problemas. Sabia? Sabe quem que me deu? Depois vem um preço. Um preço que você vai pagar por isso é muito alto, muito grande. Verdade, irmãos. É difícil depois se livrar. Ninguém vai querer te ajudar a sair O diabo ele vem depois. sorrateiramente preparando um ambiente de uma maneira que vai dizer, rapaz, tem até a historinha que o pastor Cláudio Duarte contou, eu achei boa. O rapaz chegou no céu, o anjo apresentou para ele o ambiente, aquela coisa maravilhosa, bonita, aquela musiquinha, uma paz. Só que o anjo falou para ele assim, ó, eu tenho o dever de te mostrar o inferno também, e quem vai escolher vai ser você. Ele falou, então tá. Desceram para o inferno, o anjo deixou ele na porta. Ixi, a hora que ele chegou lá, ele falou, rapaz, meus colegas estão tudo aqui, que coisa boa. Bebida à vontade, uísque de todas as marcas, maconha, cigarro, mulherada, nossa, mas estava uma beleza. E, oba, que bom que você está aqui, já abraçou e tudo. E quando chegou nas 24 horas que ele tinha que conhecer aquele ambiente, o anjo buscou ele e falou, agora você vai ter que escolher. Ele falou assim, anjo, olha, não é que o céu não esteja bom, é bom. Mas os meus amigos estão tudo aqui, eu vou ficar aqui. O cara falou, olha, o anjo falou para ele, cuidado com as suas escolhas, porque eu já vou te falando que não tem volta, escolheu, está escolhido. E aí, ele falou, não é que aqui não seja bom, né? Mas eu vou ficar. Eu resolvi que é bom, me acolheram tão bem, né? Se for para viver a eternidade desse jeito, tá ótimo. O anjo falou, então tá, escolha sua, você escolheu, foi embora e ele ficou lá. Quando ele foi entrar, já foi recebido com uma espetada no meio do lombo. Ele falou, gente, sou eu? Estava aqui ontem com vocês, velho. O cara falou, ontem nós estávamos em campanha. O inimigo é assim, irmãos. Mudou toda a história, acabou, não tem volta. Depois que você caiu... Depois né? que cai, igual político. Exatamente igual política. É uma beleza, e pega no colo, abraça, e beija, e dá coisa para as crianças. A hora que ganha, rapaz... Vocês estão vendo a situação aí, não é do Brasil, não. Vamos é parar. A Célia não gosta. Vamos louvar o Senhor? Mas é exatamente né? igual. Sorrateiramente preparando o caminho. Mas nós não estamos aqui para falar de Em nome de política, nós Jesus. estamos aqui para falar da palavra do Senhor, né? Amém, irmãos? E é com muita alegria que a gente coloca as pessoas que estão necessitadas. Deixa eu contar um testemunho para vocês rapidinho, vocês que estão aqui hoje. A Giovana ontem foi fazer exame de autoescola, né? Para receber a carta do autoescola, dirigir. Aí ela estava tão nervosa, gente, e eu estava pior que ela. Eu fui levar ela, estava pior que ela. Eu falei para o Senhor, eu não vou descer do carro, não vou olhar ela fazer a aula, vou ficar aqui orando. E para honra e glória do Senhor, né, eu falei para o Senhor, levei meu celular, falei, Senhor, me dá uma palavra aqui, a hora que eu abri o celular, me dá uma palavra. E a irmã Eva, de São Sebastião do Paraíso, nossa, minha irmã Eva é uma bênção de oração, meu Deus, como a irmã ora. Aí ela colocou assim, a hora que eu abri estava assim, ó, confia no Senhor e Ele fará os deleites do teu coração. Ela falou, não, deleita-te no Senhor e Ele fará o desejo do teu coração. Aí na hora eu falei, Senhor, eu desejo que a minha neta passe, Senhor, faça direitinho a aula, que tudo que ela aprendeu ela possa lembrar agora e possa fazer. Gente, estava orando, quando eu olhei no retrovisor, veio vindo um carro todo bonitinho, dirigindo tão direitinho, ligou a seta, estacionou, mas tão perfeito. Parece que, adivinha, desceu toda feliz, passou no exame. Glória. Então a gente tem que louvar Deus, confiar em Deus, entregar tudo para Deus.
a gente estava ali orando, pedindo ao Espírito Santo que lembrasse ela. É isso que a vida da gente tem que ser assim, na presença, em tudo. É a presença do Senhor, né? Eu estava com o Hugo na praia e estava chovendo. E o Hugo falou, vovó, vamos orar para amanhã da praia? Só que estava um vendaval lá em Ubatuba, um vento. Aí eu falei, vamos orar, Hugo. Aí ele falou, Senhor, faz que amanhã da praia. Gente, deu praia. Você acredita que deu praia? Então é assim, ó, confia no Senhor. Sabe? Dai graças, louva, bendiga o Senhor, porque tudo é pelo Senhor, né, Maria? A presença dele, o amor dele é derramado sobre nós. Quando a gente se deleita no Senhor, ele faz o desejo do nosso coração. Amém. E eu louvo a Deus por mais esse dia, pela presença dele. Quero louvar a Deus pela Giovana conseguir passar ontem no exame de carta dela, mais uma etapa da vida da minha neta. E eu falei, tá se cumprindo, Gi, você tá indo cada etapa, né? Então é tudo colocado na mão do Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Amém. Agradecendo, e agora nós vamos orar por cura, né? Eu quero orar pela irmã Jovita, que eu fui visitar ontem, louvando a Deus pela vida dela, entregando a irmã Jovita na presença desse Deus Todo-Poderoso. É uma irmã que nunca saiu da presença do Senhor. Vai fazer 96 anos, sempre serviu ao Senhor. Ela tem palavras de sabedoria, ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E que o nosso Deus Todo-Poderoso esteja agora tocando o coração dela, né? Dando a mão para ela, nesse momento que ela está passando de enfermidade. Nós entregamos ela. Entregamos também, Senhor, o João, o marido da Clemência, o irmão João. Peço que o Senhor possa tocar nele, curar ele, libertar ele de todo o mal. A Rosângela Aparecida dos Reis, Sebastião, o irmão da Edna, né, Edna? A pastora Anice, nossa pastora, minha intercessora, minha irmã, tão linda, entregando ela na presença desse Deus que cura, que liberta. Também quero entregar a Jaqueline, né, para que ela fique bem, a Raquel, o Hermes, a Zilda, né, Zilda? A Vitória Gabriele está precisando das nossas orações, que Deus Todo-Poderoso toque na Vitória Gabriele, no Samuelzinho, menininho tão lindo de 12 anos, está enfermo, precisa de oração. Em nome de a Jesus, Paola, em nome de Jesus. o José Henrique precisa de emprego, né, Simone? Em nome de Jesus. Uma porta de emprego para o José Henrique. O Davi, netinho da Selma. A Vanessa quebrou as costelas, irmãos, no acidente. Seu João. O teu João, já falei. E é isso, entregando cada um, cada irmão, cada nome que está aqui, pedindo que Deus alcance e esteja presente na vida de cada um. Senhor, que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Às vezes nós desejamos algo para uma pessoa que está enferma, mas o Senhor sabe o que é melhor para ela. Então é na tua mão que a gente entrega, consagra. Aquele menininho Davi, irmãos, que foi ressuscitado depois de morto, né? Aquele que até a médica deu, os médicos, 5 médicos deu testemunho desse Davi, né? Ele foi ressuscitado, irmão. E está ainda lá, passando por uns momentos difíceis no hospital, internado, ainda no Hospital de Franca, orando por ele, pedindo que seja feita a vontade de Deus na vida do Davi. Amém? Amém? E é isso aí, tá bom? Amém? Irmãos, então, para a gente não esquecer, hoje, quem entrou na live mais tarde, Tito, capítulo 2, que nós lemos, versículo 2, 4, 14. Ele lembrou a importância de a gente viver uma vida que seja agradável e não só vivermos, mas ensinarmos aos outros a fazer o mesmo. Até a síntese da palavra, o contexto é esse, né? Sim, Senhor. Ensinar os outros a fazer o mesmo. Isso. Ele lembra que a graça de Deus e a importância de viver uma vida caracterizada pela fé. Amém. Amém? E Paulo, como Paulo escreveu, eu fico pensando como que uma pessoa escreveu tanto conselho para tantas pessoas até hoje, né? Hoje a gente vive dos conselhos de Paulo, até né? hoje.
Como que um homem que perseguia os que adoravam, os que serviam a Jesus, né? Os cristãos. Os cristãos, ele era perseguidor dos cristãos e se tornou um homem tão cheio do Espírito Santo. Amém. Aí a gente vê como que Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Aquela que você acha que não tem mais jeito, aquela que você fala assim, esse daí não tem jeito. Quem diria que Paulo teria jeito, irmãos? Paulo foi pedir para destruir os cristãos uma carta. Paulo, sabe, ele perseguia mesmo, perseguidor. E se tornou um homem cheio do Espírito Santo, escreveu tantas coisas que até hoje nós estamos vivendo essa palavra. Amém? Amém. Então entrega aquela pessoa que você acha que é dificinha na presença de Deus Todo-Poderoso. Amém. Tá? E confia. Então vamos orar e vamos trabalhar. Amém? Jesus, uma abençoada sexta-feira para todos. À noite bom tem live do trabalho, Elcio. hoje tem live. Em nome de Jesus, nós agradecemos esse momento de oração que nós estamos aqui junto com os irmãos. Todos os irmãos, não vou falar nem os nomes, mas todos que vão ver essa live, que vão assistir. E sejam abençoados, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, irmãos. Agindo Deus, quem Deus impedirá? abençoe. Ninguém, né, Edna? Né, Maria? Deus abençoe, chuva de Zilda. bênçãos. Não Todos os irmãos esqueça, que entraram. 18 horas, Live. 19h55, no máximo 18 horas, em nome de Jesus. Amo Amém? vocês. Fiquem com Deus. Pai do Chuva de Senhor, bênçãos. Deus abençoe.